sua prática e levando todo esse conhecimento para os seus alunos. E é isso, né? Eu queria dizer muito mais para vocês, mas eu acho que eu já disse bastante, né? E para quem ainda não me conheceu, eu sou a professora Kelly, eu sou professora alfabetizadora, sou doutora em educação e mentora de professores como você. Então, não desistam da sala de aula, mesmo quando o cenário parecer o mais difícil possível. Foi isso que eu fiz, foi por isso que eu estou aqui e é por isso que eu estou vivendo. Foi nesse princípio, nessa situação, que eu criei o Método K, porque eu vivi, né, o que você está vivendo. Eu já estive perdida diante de uma turma totalmente heterogênea, cheia de dúvidas, sem clareza de como alfabetizar cada um com eficácia e com sensibilidade. E foi buscando todas essas respostas que eu construí o meu método, que une tanto alma quanto técnica e mais do que isso, verdade. Por quê? O meu objetivo é transformar a forma de alfabetizar no nosso país. Hoje a minha missão é empoderar professores alfabetizadores com práticas reais, planejamentos eficazes e um olhar sensível às reais necessidades dos alunos. Ajudar você a se tornar uma referência na sua escola, com resultados reais, com uma autoestima profissional lá em cima e, mais do que isso, com impacto social. Essa é a real missão da nossa profissão, é esse impacto social. Eu acredito que todo professor merece ser respeitado, valorizado e, mais do que isso, muito bem preparado. Eu acredito também que toda criança pode ser alfabetizada, desde que a gente saiba por onde começar. Eu acredito com toda a minha alma que você pode transformar a sua prática. Não com fórmulas mágicas, muito menos com propósito e planejamento, com estratégia, é com afeto. É isso que eu espero para vocês. E é por isso que estamos aqui juntos nessa jornada. Hoje é uma aula muito especial, é um momento de reafirmar quem somos, o que fazemos e por que fazemos. Porque alfabetizar com propósito é alfabetizar com alma, com técnica, com verdade. E hoje você vai sair daqui ainda mais preparada para ser essa professora com propósito e que impacta, transforma e deixa marcas eternas na vida dos seus alunos. Vamos juntas nessa missão? Vocês topam ir comigo com esse novo olhar, com essa nova visão, com essa situação de proximidade, de relação, de conectividade entre você, o seu aluno e o ensino? Eu tenho certeza que você topa. Então, sobe aí para mim, sobe joinha, sobe coraçãozinho. O que vocês acham? Vocês estão prontos, estão preparados? Querem isso para a vida de vocês? Querem essa visão? E eu falo isso, gente, não é de utopia, não, tá? Este ano, no final do ano, eu vou fazer 20 anos na rede estadual da educação. Então, eu não comecei ontem, não, eu não estou há pouco tempo, eu não estou iludida, né? E nem passou a minha emoção lá de começo de carreira, não. Eu já estou aí bem para frente da minha carreira, né? Falta pouco para mim chegar ali nos finalmente da carreira, mas eu ainda acredito. E alfabetizar com propósito é isso, é alfabetizar com alma, com técnica e com verdade. Sabe qual é o meu objetivo principal na aula de hoje? É te inspirar e te fortalecer. Você, professor alfabetizador, mostrando que sim, é possível unir emoção, conhecimento e estratégia. Alfabetizando com alma é o quê? É com sensibilidade. Quando eu falo com técnica, que é com fundamento. E quando eu falo que é com verdade, é com a realidade da sala de aula na qual você está inserido e na sociedade que você está inserido. Alfabetizar com propósito não é só aplicar uma sequência didática, é enxergar o aluno como um ser em construção, com uma história, com potências e com uma urgência, ser lido pelo mundo.
Olha como é fundamental a gente pensar na importância da leitura e da escrita. Quando eu falo dessa alma da alfabetização, eu estou falando da alma que é estar no olhar do professor, que é no momento da escuta, da presença. O mundo hoje é extremamente imediatista, gente. Eu duvido que se eu for aí olhar o WhatsApp de muitas de vocês, pelo menos metade de vocês, ou a maioria dos áudios está lá em 1,5 vezes ou até mesmo 2,0. Nós não temos nem tempo ou paciência para ouvir o áudio que as pessoas nos mandam. Mais do que isso, eu tenho quase certeza que muitos áudios agora estão lá no modo transcrição, porque daí você já lê, não precisa ficar perdendo tempo ouvindo. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm uma playlist aí no seu celular, mas na hora de ouvir, você fica pulando as músicas que você mesmo selecionou e você mesmo, em algum momento, achou que gostava delas, mas pula, pula, pula. A gente está no momento em que as coisas não estão nos dando isso. E os nossos alunos têm isso muito maior do que nós. Nós somos uma geração que nós tínhamos isso dos pais, até porque nas nossas casas não tinham o tanto de televisão que eles têm na casa deles hoje. Não tinha o computador, celular, imagina. Telefone era fixo e era um artigo de luxo e ligava-se para falar coisas importantes. Não era para ficar batendo papo à toa. Até porque tudo isso era pago, né? E muito caro. Os nossos alunos hoje, eles não têm essa atenção de alguém que o olhe, de alguém que o escute, de alguém que seja presença na vida deles. Mas quando a gente pensa também na alma, sem técnica, aí a gente está pensando no quê? Numa intuição confusa. Ah, eu acho que isso vai dar certo. Ah, eu vou tentar isso daqui para ver se funciona. A técnica sem alma, ela também não dá certo, porque ela vira mecanização. Eu começo a repetir algo que foi feito por alguém e eu começo a reproduzir essa situação. Esses dias eu conversava com uma das pessoas da minha equipe, ela falou assim: eu vi uma professora que ela está dando aulas de alfabetização, como ela aprendeu. Ela segue lá a família silábica, ela estava dando a família do Bá, do B e assim sucessivamente. Eu falei, é porque ela acredita nisso. Por quê? Porque ela tem uma técnica que ela enculturou nela, porque com ela deu certo e ela está repetindo. É uma reprodução. Lembra da minha professora Letícia? Lembra do que eu falei? Ela foi muito importante na minha história, na minha vida, mas eu não posso ser igual à professora Letícia, porque eu não sou eu não tenho alunos que a Kelly foi enquanto aluna. E eu, Kelly, enquanto aluna, eu tive uma situação que nem foi tão bacana assim, porque quando eu cheguei na primeira série, eu já tinha ficado mais um ano no pré, porque eu sou daquela época que só entrava na primeira série com 7 anos completo. Então, eu tive que esperar mais um ano, né, na educação infantil para poder entrar. E aí, o que aconteceu? Brincando de escolinha em casa, as minhas irmãs, que são mais velhas que eu, acabaram me alfabetizando em casa. Então, quando eu chego na primeira série, eu já chego alfabetizada, eu já sei ler, eu já sei escrever, e mais do que isso, porque nessa brincadeira elas me ensinaram com letra de mão. E na minha época, primeiro a gente escrevia com letra de forma até o meio do ano, depois do meio do ano é que começava a escrever com letra de mão. Então, eu não fui uma aluna dentro dos padrões que a minha professora gostava. A minha mãe tem boletins, até eu vou pegar lá com ela, que no começo, os 2 primeiros bimestres, ela fala que eu falo demais, que eu não fico parada, que eu ando. Por quê? O que ela oferecia não tinha sentido nem significado para mim. E depois do meio do ano, quando ela começa com a letra de mão, que é a técnica que eu já dominava, eu passo a ser uma aluna perfeita. Mas é perfeita dentro do padrão dela. Eu já era uma aluna muito boa. Eu já sabia ler, eu já sabia escrever, o mais difícil eu já sabia. Ela podia ter me usado em outras coisas, mas não era o que ela sabia fazer. Então, dentro daquela realidade, era o que se usava, era o que se fazia. Não dá mais para mim repetir essa situação. E como já dizia, né, o Paulo Freire, ensinar ele exige o quê? Coragem, sensibilidade e compromisso.
Haja visto que vocês estão aqui. Vocês têm um compromisso com a educação, com vocês mesmos. Por isso que vocês estão procurando um ensino, um algo a mais, um algo para colocar aí de melhor na sua sala de aula. Alfabetizar é um ato totalmente político e afetivo, mas não pode ser desorganizado. A gente precisa ter isso muito bem orientado. E para isso a gente precisa ter o quê? O equilíbrio entre esse alfabetizar com alma, mas também com método, com sensibilidade, mas totalmente intencional. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que saber quais são os nossos objetivos. A gente tem que saber quais são as nossas metas. E a gente precisa saber planejar tudo isso de maneira adequada para oferecer tudo isso aos nossos alunos. Compreenda agora alguns dos pontos que fazem da alma, né, da alfabetização. A alfabetização, ela é um ato humano e afetivo. Não se trata apenas de ensinar um código, mas sim de promover a expressão da identidade, da cultura, da humanidade de cada aluno. Alfabetizar com alma é um ato de presença sensível. O professor não é um transmissor mecânico de letras e palavras, é um companheiro dentro desta jornada. Exige atenção plena para perceber as dúvidas, os medos, as descobertas, as conquistas de cada criança. É preciso escutar, acolher e valorizar a trajetória individual de todos os nossos alunos. Alfabetizar com alma é pensar numa base teórica. O Paulo Freire, lá na pedagogia do afeto, ele já falava isso, né? Que alfabetizar é esse ato político e afetivo, porque a alfabetização ela é um gesto de amor ao mundo, às palavras, às pessoas, porque é assim que nós vamos deixar as nossas marcas, as nossas histórias. Eu não sei vocês, mas eu não vou em nenhuma reunião, em nenhum lugar, sem ter uma folha para escrever. Porque eu preciso registrar tudo que vai ter de bom ali. Pode ser que eu nunca leia, pode ser que eu não volte ali, pode ser que eu volte e sempre consulte aquelas anotações, mas eu preciso ter aquilo registrado. Por quê? Porque aquilo marca algo de importante que eu ouvi, aprendi e eu quero colocar na minha prática, quero incorporar na minha vida. A alfabetização com alma, ela é aquela que respeita a experiência de vida do nosso aluno, reconhecendo que a aprendizagem só acontece quando o sujeito se sente valorizado. Eis a importância de sabermos quais hipóteses de escrita os nossos alunos estão e oferecermos atividade de acordo com as reais necessidades de aprendizagem deles. Nesses 2 últimos dias eu venho falando e mostrando isso, e mais do que isso, mostrando que é possível fazer isso. E alfabetizar com alma também é ter essa paciência e esperança. Como, né, a imagem da alfabetização, ela tem o quê? Ela tem o seu ritmo próprio. Nem sempre ela vai ser linear, nem sempre vai ser rápida. Pode ter os seus altos e baixos, porque nós estamos lidando com seres humanos. O meu marido, ele é matemático. Então, imagina, ele é uma pessoa altamente prática, né? E tudo para ele tem que ter lógica, tem que ter um resultado real. E ele me perguntava muito coisas do tipo: quanto tempo você precisa para alfabetizar um aluno? Eu falava, não sei, eu dependo do aluno. Não, mas você tem que ter um prazo, você tem que ter um tempo. Eu falei, eu dependo do aluno. Eu não posso determinar uma coisa que depende do outro. Eu vou ir estimulando para que ele faça o mais rápido possível, inclusive para ele. Mas ele tem o tempo dele, o qual eu não posso ultrapassar. E aí foi muito tempo para ele entender isso, e com muita calma, com muita escuta, para ele entender essas questões. E nós também precisamos entender isso, né? Mas Kelly, meu aluno, já está lá no 5º ano, até agora não chegou o tempo dele. Pode ser que o tempo dele já até passou, mas não lhe foi ofertado um conhecimento específico que atendesse à real necessidade de aprendizagem dele. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser uma questão de saúde e tudo mais? Pode ser, mas aí não somos nós quem diagnosticamos. A gente nem pode pensar em fazer isso.
Isso quem faz é somente um médico, um especialista da área para poder falar isso. O professor, ele deve ser alguém que vai cultivar essa paciência, essa esperança no processo, sabendo qual caminho vale a pena, mesmo diante de todas as dificuldades. A alma é o quê? É a motivação que alimenta a nossa técnica. A técnica que é o planejamento, o diagnóstico, as estratégias, eles não vão funcionar sozinhos. A alma vai ser o quê? O cuidado e o compromisso com o outro que vai dar sentido para a força aplicada no método. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa captar. Que essa alfabetização com alma é um ato do quê? De coragem. Coragem de quê, Kelly? De mudar as práticas ultrapassadas, de assumir a complexidade, de ser vulnerável. Onde eu errei, deixa eu ver, deixa eu refazer. Não, eu vou tentar de novo. Agora eu vou com um outro olhar. De aprender junto com o nosso aluno. A gente precisa também ter esse ato de coragem. Por vezes, a gente deve e tem que olhar para o nosso aluno, principalmente quando a gente não sabe, e falar, eu não sei isso. Ou vamos pesquisar juntos e entender, ou eu vou pesquisar mais sobre isso e vou trazer para você. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas. Nem sempre nós vamos saber tudo. Graças a Deus que a gente não sabe tudo. Se a gente soubesse tudo, estava tudo resolvido, não é mesmo? E também essa coragem do quê? De acreditar que cada criança pode avançar e que nós, professores, é quem seremos o agente dessa transformação. É quem vai ativar tudo isso no nosso aluno. E a prática, né? Dentro de trazer a alma para dentro da sala de aula. Como que eu faço isso, Kelly? Crie momentos de escuta ativa. Entenda o seu aluno. Valorize a escrita espontânea. Mesmo que ela esteja errada, valorize. Use textos reais, geradores, que façam sentido na vida dos seus alunos, que crie conexão, que desperte o interesse deles para a aprendizagem, porque se você pegar um texto para iniciar ali o seu momento de aprendizagem que tem interesse do aluno, ele vai querer saber todo o resto, ele vai querer acompanhar todo o resto. Celebre as pequenas conquistas. Um som que ele descobriu de uma letra, uma palavra que ele conseguiu escrever corretamente, um desenho que ele fez ali com uma intenção. Construa da sua sala um ambiente acolhedor, onde o aluno sinta que a voz dele também é importante. Essa semana, eu tive a reunião com o Grêmio Estudantil na minha escola, e eu falei, gente, como é importante a gente escutar os alunos, porque nós estamos fazendo algumas ações para preparar para o SAEB. E aí a aluna falou assim, Kelly, vai ter o café, né, para os alunos que vão fazer a prova? Eu falei, vai. Ela falou, será que o café poderia ser na entrada? Eu falei, como assim na entrada? Ela falou, ao invés da gente chegar, ficar aqui no pátio, no banheiro tomar água, a gente já não pode tomar o café, não esperar um pouquinho? Eu falei, por quê? Ela falou, porque a gente já chega tão assim, pilhado, nervoso, vai fazer prova, aquela coisa. Pelo menos se já tomasse um café ali, né? A gente já ia se acalmando, conversando, colocando ali alguma coisa, ela ainda falou assim, engraçado, colocando alguma coisa para dentro, dando um quentinho no estômago. Aí a gente já entra até para a prova assim, mais tranquilo. Falei, gente, que coisa simples. Que ato simples. Olha a importância da gente ouvir o nosso aluno e ver o que é muito simples, que é só a gente ajustar um horário. Já vai dar o lanche mesmo especial para eles? Dá no começo. Já dá esse carinho, esse acalento, esse acalma neles, vão entrar mais seguros. Quem vai ganhar com isso, gente? A gente, porque eles vão dar melhores resultados. Eles, porque eles vão ter um ensino com mais qualidade para se dedicarem mais nas avaliações. Olha que importância darmos voz ao nosso aluno. Por que que eu falo? Vamos perguntar para eles, né?
que textos vocês conhecem desse gênero específico? E aí, escutar os alunos e ver o que eles vão falar e selecionar um texto ali que faça sentido para eles. Então, para fechar essa questão da alma, a alma da alfabetização está exatamente nessa relação do que você constrói com os seus alunos, na sensibilidade para perceber o que eles realmente precisam e o amor que você dedica a essa tarefa de construir leitores e escritores para a vida. E a técnica é o quê? É o que sustenta o método. É o que mantém ali tudo muito bem equilibrado e com um suporte fixo ali, rígido, que não vai te deixar balançar, que não vai te deixar cair. É ela que vai transformar a prática, que não é só a boa vontade, é o conhecimento do que realmente funciona. Os pilares técnicos do método K, que é a alfabetização com propósito, é, primeiro, o conhecimento prévio da hipótese de escrita das crianças, que é como a criança constrói a sua hipótese em torno da escrita, e o professor, não como do zero. Ele vai partir do quê? Do que a criança já sabe. E o que ele tem que fazer? O diagnóstico inicial, que é o real. Eu não estou falando de prova, eu estou falando de escritas espontâneas, do nome dele, de leitura de palavras do cotidiano, de leitura e escrita a partir das coisas que ele vivencia. Nós vamos ter que checar esse aluno, nós vamos ter que conhecer esse aluno. Por vezes, né, nós não conhecemos essa época do ano os nossos alunos. Eu não estou falando da vida pessoal deles, não, gente. Eu estou falando do que eles têm de conhecimento. Uma análise da hipótese de escrita totalmente intencional. Intencional para quê? Para a gente conseguir fazer um planejamento correto, preciso, com as intervenções necessárias. O segundo pilar é o contexto social, né, que é o sentido da escrita. A escrita precisa fazer sentido para o aluno. A aprendizagem só vai acontecer quando a criança vê valor naquilo que ela está aprendendo. E como que a gente faz isso? A partir dos textos geradores conectados com a realidade, como os bilhetes, as receitas, os convites, as placas, os anúncios, as propagandas, os textos de crônicas, todos os tipos de texto, mas cada um adequado e adaptado para a realidade do aluno, para a idade do aluno. Nós também precisamos criar situações sociais e reais de leitura e escrita. Quando que a gente faz isso, gente? Quando a gente faz a lista de chamada, quando a gente faz os combinados da turma, quando a gente faz lá os recados, né, para mandar para as famílias, porque por vezes é a gente que faz os bilhetes, quando nós montamos os cartazes que vão ficar fixos na sala de aula, quando a gente faz ali com ele a construção e a elaboração de um texto coletivo. A todo momento nós vamos estar mostrando aí a importância da função social de uma escrita. Ela precisa ser clara, ela precisa comunicar algo. E o terceiro pilar fundamental é o professor como mediador do conhecimento. A criança vai construir pontes entre o que ela sabe e o que ela ainda vai aprender. Jamais a gente vai usar o termo com o que ela não sabe. É o que ela ainda vai aprender. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Né? Não é o que ela... não. Ela ainda vai aprender. Agora ela sabe isso. Ela vai chegar nisso porque ela vai aprender. A aprendizagem, ela não se dá, né? Dentro ali de um nada para o nada. Ela vai se dar dentro da zona de desenvolvimento proximal. Faz tempo que vocês não escutam isso, né? Desde a faculdade. Faz tempo, e a gente sabe disso. Por que que é dentro dessa zona? Porque a gente vai criar ali situações de desafio, nós vamos estar ali como apoio, nós vamos conectar a criança com o conhecimento,
Nós vamos tirar ela da zona de conforto dela e colocar ela para pensar, para elaborar hipóteses, para ela construir conexões, relações, construir o conhecimento. Para isso, nós temos que pensar em quê? Em atividades que sejam desafiadoras, que nós sejamos ali a mediação, a intervenção, as perguntas corretas, as estratégias certas para dar conta disso. Nós vamos ser aquele professor, não que fica lá na sua mesa, no berço esplêndido, e fala, essa é a fileira, vem, traz o caderno que eu vou corrigir, ou que eu vou dar visto, pior ainda. Nós somos alguém que vai estar andando pela sala de aula, que vai estar se conectando com os nossos alunos, que vai estar atento, observando, intervindo, registrando os avanços dos nossos alunos. Nós vamos ser alguém que está ali, ó, próximo, olhando, atento, sabendo o que ele sabe, o quanto ele avançou, o que ele traz, o que ele não traz de conhecimento e eu preciso aprimorar. E aí, nós vamos fechando com o nosso quarto pilar fundamental, que é o planejamento intencional e o uso das estratégias eficazes, que é o planejar enquanto a organização do ensino com base em diagnósticos reais. Planejamento, ele precisa ser vivo, ele precisa ser adaptável e, mais do que isso, estratégico. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós vamos planejar dentro das hipóteses de escrita. Depois, nós vamos criar ações diferenciadas dentro das atividades, né? Dentro dos momentos ali, para quê? Para atender cada um dos níveis que tem dentro da minha sala. E mais do que isso, que é, né, a verdade. A verdade é o quê? O que eu estava falando lá no começo. É essa realidade da sala de aula e uma prática possível. O que é isso, Kelly? Primeiro, você precisa conhecer a diversidade real da sua turma. A primeira verdade é que todo professor precisa assumir é: a minha turma é homogênea. Será? Não é. Toda a minha turma é heterogênea. Elas são diferentes. Elas precisam ter ali situações reais. Ah, mas eu peguei um segundo ano, todo mundo tinha que estar. Não tem como. Ah, não, mas eu quero uma turma. Se é segundo ano, todo mundo tem que estar alfabetizado. Não é bem assim. Pode ser que ele ainda não tenha dado conta. Ah, mas antigamente, se não sabia, não passava de ano. Ok, era assim. Mas também a gente sabe que muitas vezes tinham questões pessoais também. Todo mundo conhece um amigo, um parente, alguém que lá no passado, por vezes, foi reprovado, não somente por questões de nota, muitas das vezes foi por questões de disciplina. Ele não era um aluno disciplinado, ele era marcado pelo professor e acabava sendo punido, né? Então, temos que entender isso, as nossas turmas são heterogêneas. Nós não vamos ter uma turma homogênea. As crianças, elas vão chegar com níveis totalmente diferentes de conhecimento, com hipóteses escritas totalmente distintas, vivências totalmente variadas, e cada uma com o seu ritmo próprio. Esperar que todas aprendam no mesmo tempo e da mesma forma é um grande erro. É uma grande fonte de frustração. E, por vezes, é isso que está acontecendo com você. Você pegou lá uma turma de quinto ano e falou, agora esse ano eu vou ter sossego, porque, né, quinto ano, já são grandes, sabem, eu não vou precisar sofrer tanto, eu não vou precisar ficar ali me debruçando tanto. Doce engano. Vai ter lá uns 2, 3, 4, 5 que não vão estar de acordo com os demais alunos do quinto ano. Tudo bem? A segunda hipótese é a gente aceitar e valorizar as hipóteses de escrita. A hipótese de escrita de cada aluno é o ponto de partida legítimo. Precisa ser respeitado e compreendido. O pré-silábico não pode entender ainda que as letras representam sons. Ele ainda não faz essa conexão. Assim como o silábico, ele já percebeu que as letras têm sons,
mas ele vai ali escrever de forma incompleta, né? E por vezes, se ele ainda for silábico sem valor, nem fazendo conexão com o som. O silábico alfabético, ele vai misturar as letras e as sílabas na tentativa de uma ortografia correta. Enquanto o alfabético, ele vai estar lendo e escrevendo ali com uma certa autonomia, mas ele ainda precisa de aprimoramento, principalmente na questão de ortografia. E aceitar a hipótese, não é que a gente está aceitando o erro do nosso aluno, nós estamos entendendo que ele está dentro de um processo que eu vou começar a planejar o seu avanço. E a prática, né, ela vai sendo possível, que é o nosso terceiro momento aí, a partir do momento que a gente planejar para esta heterogeneidade. Que é diante dessa diversidade que nós vamos começar a fazer o quê? Um planejamento que atenda a todos os nossos alunos dentro da realidade da turma. Nós precisamos ter a clareza das diferentes necessidades e saber quais são as estratégias certas que eu devo aplicar em cada um dos casos. Quando eu uso um diagnóstico, que é da escrita espontânea, da observação e da leitura, eu preciso organizar os grupos de atividades para eles, né? Quando eu vou fazer ali, a partir de um texto gerador, vamos supor que seja uma lista, tudo bem? Então, eu vou trabalhar a lista. Para o meu aluno pré-silábico, eu vou ter que pensar em umas estratégias e atividades que sejam adequadas para ele. Então, pensando em lista, tudo bem? Para o pré-silábico, eu vou oferecer o quê? Os jogos de reconhecimento de letras e associação com imagem. O objetivo disso é a construção do conhecimento de letra e som. Os alunos silábicos, eles precisam entender, enquanto atividade e estratégia, como que se dá a segmentação da sílaba com apoio visual ali no caso do ditado interativo. Qual é o objetivo disso? É a consolidação da relação entre som e letra. O meu aluno silábico alfabético, eu estou pensando ali, enquanto estratégia e atividade, uma produção guiada com análise e comparação de palavras. Qual é o meu objetivo com isso? Aproximar da escrita convencional. E o meu aluno alfabético? Eu preciso pensar, enquanto estratégia e atividade, as questões de revisão ortográfica e ampliação do vocabulário dele. Qual é o meu objetivo com isso? O refinamento e a autonomia dele para escrever. Perceberam que para cada grupo há uma necessidade, há um objetivo, mas eu estou pensando na mesma situação de aprendizagem? E aí a nossa quarta, né, a nossa quarta etapa aí, extremamente importante, é praticar a mediação constante. O que é isso? É a verdade da sala de aula de que o professor não pode deixar o aluno se virar sozinho. Nós temos que estar a todo momento atentos, intervindo, chamando, fazendo relações, provocar reflexões. A prática real, ela vai incluir o quê? Um olhar atento, uma escuta ativa, principalmente as perguntas que desafiam, mas sem a frustração. Ensinar a ler e escrever não é soltar a criança no mundo da escrita, não é isso. Ah, ele vai, tá lá, tem um monte de livro, tem letra para tudo que é lado, eu escrevo, ele escreve, tá tudo na lousa, eu dou um monte de atividade de folhinha. Esquece. Ensinar a ler e escrever é acompanhar o seu caminhar. É como um mapa e uma lanterna. Você é o mapa. E ele vai ali com a lanterna direcionando todo ali o caminho, ele vai se guiando ali e vai dando conta. A nossa quinta etapa é o quê? É respeitar o tempo de cada um sem abrir mão do avanço. Cada criança tem o seu ritmo e o planejamento ele precisa ser flexível exatamente para isso, para que permita os avanços dos nossos alunos. Mas o professor precisa ter metas claras. Eu não estou falando também em deixar eles a Deus dará, quando quiser aprende. Não, não é isso. Tem que ter meta, a curto, a médio e a longo prazo. Quando eu falo a curto prazo, vamos supor a atividade ou a situação de nome. Quando eu falo de nome, eu vou determinar ali que até em 3 semanas
o aluno precisa conseguir escrever o seu nome próprio, mesmo que com o apoio da plaquinha. Então, diariamente eu vou ter que trabalhar isso com ele para que ele consiga fazer. Ah, eu quero que daqui um mês o meu aluno esteja escrevendo o seu nome próprio sozinho, sem o apoio da plaquinha, reconhecendo e nomeando as letras do seu nome. Legal? Eu quero que daqui 2 meses ele esteja escrevendo o seu nome próprio, reconhecendo e identificando as letras dos nomes dos colegas, e mais do que isso, fazendo associações com os nomes das pessoas que ele conhece. Tem tempo. Ele não vai ficar para sempre para escrever somente o nome dele. E para isso eu tenho que fazer ações estratégicas para que isso aconteça e para que ele consiga acompanhar essas minhas metas aí a curto, médio e longo prazo dentro de um mesmo assunto. A verdade, gente, é que não existe uma alfabetização mágica. Existe um trabalho consciente e estratégico. A nossa sexta etapa é o impacto social na prática que é possível de ser aplicada. Quando o professor assume essa verdade, ele deixa de se sentir sozinho e sobrecarregado. A gente começa a agir com mais confiança e clareza. A gente sabe que a diversidade ela não é um problema. Ela é um desafio que vai ser resolvido com planejamento. Isso é muito claro. Se nós pensarmos assim, já facilita metade do problema. E assim a alfabetização ela vai começar a ter o quê? Um impacto social verdadeiro. Por quê? A criança começa a reconhecer o seu valor, ela começa a desenvolver a autonomia e ela começa a se conectar com o mundo. Ela começa a entender que as coisas têm sentido. E por fim, alfabetizar com verdade é conhecer a sua turma como ela é planejar para ela e mediar a aprendizagem e respeitar o tempo de cada um dos seus alunos, sem jamais abrir mão do avanço e dos resultados reais. E aí, falando nisso, né, nós vamos entrando aí no nosso fechamento, para a gente tendo essa reflexão e começar a pensar na alfabetização enquanto mundo. A alfabetização com propósito é muito mais do que ensinar alguém a juntar as letras. É tocar vidas, é enxergar o invisível, é dar nome, som e sentido a quem muitas vezes nunca foi ouvido. Você não é só professora alfabetizadora. Você é uma porta de entrada para um mundo novo. É quem oferece a chave que abre as portas, as palavras. Alfabetizar com alma é acolher cada olhar, cada traço, cada tentativa do seu aluno como semente de algo muito maior. Alfabetizar com técnica é se preparar com consciência, entender as hipóteses, planejar com intenção, escolher estratégias que funcionam. Alfabetizar com verdade é reconhecer que sua turma não é ideal, mas ela é a real. E mesmo assim, é possível. Por que que é possível? Porque você faz acontecer com o que você tem, onde você está, do jeito que você pode, mas totalmente direcionado. Ser um professor com propósito é entender que o seu trabalho vai muito além de uma lousa. É saber que você deixa marcas eternas na escrita, na memória, na autoestima dos seus alunos. E eu estou aqui para te lembrar: você não está sozinha. Você não está errada. Você é capaz de alfabetizar com propósito, com alma, com técnica e com verdade. E quando você ensina com propósito, você também se alfabetiza, se lê, se reencontra, se fortalece. O mundo precisa de professores como você, que alfabetizam com intenção, com amor e com consciência. E é por isso que eu criei o Método K para caminhar ao seu lado, para te mostrar que sim, é possível alfabetizar todos
com planejamento, com sensibilidade e mais do que isso, com resultados. Vamos juntas, porque alfabetizar com propósito é transformar o mundo, uma criança, uma palavra, um professor de cada vez. Antes da gente encerrar oficialmente, né, esse nosso evento, essas nossas noites, e seguir para o momento de dúvidas, de certificado e de tudo mais, eu quero pedir só mais alguns minutos da sua atenção, porque o que eu vou te apresentar agora pode ser o próximo grande passo para a sua caminhada como professor alfabetizador com propósito. Essas 3 noites foram intensas, mas o que vivemos aqui foi só um gostinho de tudo que é possível. Você sentiu isso, eu tenho certeza disso. Aquela sensação de era isso que eu estava precisando, mas ninguém nunca me mostrou dessa maneira. E é por isso que eu preparei algo especial para você, que ficou até aqui, até esse momento, que se dedicou, e mais do que isso, você que quer ir além. E é mais do que um curso, é uma jornada completa, com início, com meio e com transformação. E o nome disso é Método K. O que é o Método K? Ele não nasceu da teoria ou do nada. Ele nasceu da prática, da sala de aula, da escuta de centenas de professores e das dores reais que vocês também conhecem. Planejar sem saber se está certo ou não, ter alunos que não avançam e se sentir perdida, é tentar de tudo e não ter resultados. Com mais de 20 anos de experiência, eu criei o Método K para te devolver a confiança, o planejamento e, mais do que isso, os resultados. No módulo 1, você vai entender a diferença entre alfabetizar e letrar e como aplicar isso de forma contextualizada, respeitando o que o seu aluno já sabe. Vai aprender a identificar as hipóteses de escrita com total segurança e saber exatamente o que fazer com cada um. No módulo 2, você vai mergulhar nas competências metalinguísticas, que são base da BNCC e caem direto nos concursos públicos. Eu vou te mostrar como aplicar atividades com práticas de consciência fonológica, consciência silábica, de rima e muito mais que envolve esse assunto. Nos módulos 3 e 4, você vai dominar cada uma das hipóteses de escrita, do pré-silábico ao alfabético, com intervenções certeiras e atividades desafiadoras prontas. É isso mesmo, atividades prontas. No módulo 5, é a hora de praticar o real. Como que você vai organizar a sua semana, o seu tempo, o seu espaço? Como que você vai montar uma aula alfabetizadora de verdade, com desafios, com intervenções, com método, com proposta, com objetivo? E no módulo 6, o ponto que muita gente teme, a avaliação. Você vai aprender desde o diagnóstico até como apresentar os reais resultados para os responsáveis com segurança e clareza. E para te ajudar ainda mais, eu preparei 7 bônus incríveis que contemplam a sua formação com profundidade e praticidade, que é o curso de sondagem de hipótese de escrita, para você nunca mais errar uma análise, a alfabetização e a BNCC, com foco nas práticas e no concurso. O terceiro bônus é o agrupamento produtivo, como e por que usar na sala de aula. O quarto é um livro digital, a alfabetização na inclusão. E o quinto é um guia para fazer renda extra com aulas particulares. O sexto é uma análise da sondagem comigo, ao vivo. Você vai agendar com a minha equipe, eu vou entrar ao vivo com você, você vai me mostrar as suas sondagens e eu vou estar aqui do outro lado te ajudando a diagnosticar, te ajudando a dar intervenções e até mesmo um direcionamento do que você fazer com os seus alunos e como fazer para que eles avancem. E o sétimo, que é a formação da fluência leitora, um tema novo, né, que está aparecendo aí, e nós já temos esse curso aí prontinho para vocês. Ah, e todas as atividades que você viu aqui, e mais de 60 recursos. Eu vou mostrar para vocês só um pouquinho, ó. Aqui a gente imprimiu e encadernou para vocês verem. São todas essas atividades, não coube tudo aqui, tá?
Mas já estão todas prontinhas, ó, todas já em tamanho pequeno para poder imprimir. Mas essas daqui, que não coube tudo em uma encadernação, a gente fez em duas partes. Tudo pronto para você imprimir. Além disso, você vai ter a planilha para você fazer ali a análise e o acompanhamento da evolução dos seus alunos dentro da sua hipótese de escrita e saber de onde ele está partindo, aonde ele está chegando. Nessa apostila, a gente tem mais de 163 páginas de atividades prontinhas para você somente aplicar. Se eu somasse tudo isso, curso, bônus, livro, análise comigo, apostila, o valor real de tudo isso seria de R$ 1.142. Mas eu conheço a nossa realidade, eu também sou professora, e por isso, para isso, que para as 40 primeiras inscrições, o valor será de 12 vezes de R$ 34,75, ou R$ 347 à vista. Mais uma vez, 12 vezes de R$ 34,75, ou R$ 347 à vista. Isso mesmo. Um único aluno seu, numa aula particular, é capaz de pagar esse seu investimento, considerando que uma aula particular aí custa R$ 40, você consegue pagar e ainda sobra aí um troquinho, tá? Quais são as formas de pagamento, Kelly? Cartão, boleto, Pix parcelado. Para o Pix e para o boleto, você vai precisar preencher um formulário que a gente vai subir aí para vocês no chat, né? Para você poder preencher e fazer o Pix parcelado. E se você, né, sente aí no seu coração que esta é a resposta que você tanto esperava, se você quer parar de se sentir sozinha e começar a alfabetizar com alma, com técnica e com propósito, você vai clicar agora no link e vai garantir a sua vaga. Porque eu quero caminhar com você passo a passo. Tudo bem? O certificado, gente, também vai subir hoje o link. Vocês vão receber o certificado, como eu disse, entre amanhã e sexta-feira. Esse certificado vai estar chegando para vocês no e-mail que vocês cadastraram. Caso você não identifique, já olhou lá no spam, olhou tudo certinho, ainda não identificou ele, entre em contato com a gente, que a gente imediatamente, né, eu solicito lá a equipe, ou a equipe mesmo vai estar lendo e vai estar entrando em contato com você e te enviando o seu certificado. Como eu disse, né, mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por ter ficado aqui, né, até aqui, até este momento. Foi um prazer conhecer todos vocês, estar com todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai respondendo. Se não quer colocar aqui, porque, não, eu fico com vergonha, quiser mandar para a gente no WhatsApp, pode mandar no WhatsApp, a gente também responde, tá bom? Esse método, Caroline, dá para usar desde a educação infantil até o 5º ano, tá? Então, dá sim, dá para utilizar, tá? As atividades sempre são pensadas por hipóteses de escrita. Em nenhum momento eu falo por ano. Nós falamos por hipótese de escrita. Então, para o aluno pré-silábico, essa atividade com essas intervenções, com essa situação. Para o aluno silábico com valor, essas atividades nessa situação dentro dessa proposta. Então, você consegue trabalhar ali sempre com todos os alunos. Sempre é baseado no quê? Num texto gerador. Então, tem um texto e, a partir desse texto, é desenvolvida toda uma sequência de atividades para que o seu aluno vá avançando, para que ele vá conseguindo avançar dentro da sua hipótese de escrita. Constantemente no meu canal, principalmente no Instagram, vai começar a voltar essa semana, nós vamos voltar semana que vem, nós vamos voltar semanalmente, a gente lança uma sequência didática, então a gente coloca lá uma sequência didática, a próxima que vai ser a dos pontos?
Não, poesias. Poesias. Vai ser das poesias, depois já vai vir o das Fotolegendas. fotolegendas e assim sucessivamente. Cada semana a gente cria, a partir de um texto gerador, a gente cria uma sequência didática. Todas elaboradas sempre nesta... Tem alguma aí? Passo aqui? É. Aqui não. Tem alguma aí? Que a gente sempre faz o quê? Tem as atividades e no final tem o documento orientador para o professor. Então, lá tem as intervenções corretas, quais agrupamentos fazer para cada modelo de atividade, qual é a melhor intervenção e tudo mais. Tudo bem? Sempre as atividades são para isso, para avançar dentro de um nível. Ó, esse é um modelo, só para vocês verem, que é o de sequência de frutas. Ó. Então, aqui na frente estão as atividades, e aqui no final, ó, comandas para o professor. Então, ele é totalmente orientado para que você, professor, trabalhe direcionado, tá vendo? Ó? Aqui você irá realizar, sempre tem uma comanda direcionando o professor. Então, nós também temos essas sequências também acontecendo aí. Nós já temos uma série de sequências já rodando, tem essa de frutas, tem de música, tem de parlenda, tem uma série que já está acontecendo, e aí hoje nós estamos aí com a questão do curso, que daí ele é totalmente completo, onde você tem totalmente essa visão, e aí quem é aluno do curso sempre tem acesso, né? Quem é aluno do Método K, tudo que vai sendo lançado, o aluno vai tendo acesso. Então, tudo vai sendo anexado dentro da plataforma. Então, essas sequências também vão chegando na plataforma e você também acaba tendo acesso. Uma vez aluno do Método K, sempre aluno do Método K. Então, tudo vocês vão tendo essas atualizações, tá bom? Então, os links estão aí na tela. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter incentivado. Hoje essa aula é muito mais para despertar algo que certamente poderia estar adormecido aí dentro de você, te potencializar, te trazer de volta a se reconectar com aquela professora que um dia sonhou em ser professora, lutou pela sua formação, lutou pelo seu cargo, pela sua função, e hoje está aí transformando muitas vidas e vai transformar muitas mais. Eu agradeço mais uma vez de coração pela participação, pela admiração, por tudo que vocês foram trazendo aí de bom, por toda a interação, foi muito bom. Falou que tem uma dúvida. A Caroline está perguntando se o curso pode ser usado do primeiro ao quinto ano. Já respondi. Pode sim. Da educação infantil até o quinto. Já respondi. Então, mandei a chamada. A chamada já está aí, o link, já está aí o link do curso. Eu espero vocês. Quem é aluna do curso também, a gente marca aulas presenciais, ao vivo, então a gente também se encontra. Então, a gente vai se encontrando. Quem está lá nas minhas redes sociais me acompanha diariamente, né? Tanto na minha vida pessoal, quanto na profissional. Eu estou sempre ali, eu estou sempre aqui, a gente vai mostrando um pouco de tudo. Gente, foi um imenso prazer. Eu vou fechar, mas a minha equipe está online, está conectada. Qualquer dúvida, pode mandar aqui, pode mandar no WhatsApp, que eles estão aí prontos para responder vocês. Foi e é um imenso prazer e a gente se encontra. Vem mais aulas por aí, fiquem atentos, fiquem conectados que a gente se encontra. Até mais, gente, foi um prazer.